Galera do Projeto Evolução, beleza? Eu sou o professor Fábio Gonçalves, técnico em edificações formado pela Universidade de Salvador e estudante da graduação em História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui no Projeto Evolução eu recebi a missão do nosso querido Pedro Nobre para discutirmos a história do Brasil. Sugiro que aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez nos nossos encontros semanais, que voltem lá na nossa playlist e acompanhem todas as aulas que nós já postamos. Observe, você que quer o seu nome lá no Diário Oficial, é importante que você assista a completude das aulas que nós postamos aqui. A incrível Brida, o incrível David, o pessoal incrível do Direito, a Larissa, a nossa querida cantora. Assistam todos os materiais, porque é qualidade. Na aula passada, nós analisamos as revoltas e os montins no período colonial. Aquilo que nós... Peraí, Lucas. Morri! Lucas lá vai saber o que fazer. Aquelas revoltas que nós chamamos de nativistas. Hoje nós vamos falar sobre a Conjuração Mineira. Algumas pessoas ainda chamam de Inconfidência, mas é um termo que entra em discussão por algumas correntes historiográficas. Falaríamos hoje da Conjuração Mineira em seguida da Baiana, na mesma aula. Entretanto, para não ficar muito extenso, nós falaremos em dois blocos. Hoje, Conjuração Mineira. Na próxima aula, falaremos sobre a Conjuração Baiana. Vou, quem sabe, trazer para vocês um tema extra, narrando algumas das minhas aventuras lá no Museu da Inconfidência, para que contextualize um pouco mais essa nossa relação com os concursos militares e os vestibulares. Aqui eu agradeço mais uma vez ao nosso editor Lucas, a nossa câmera Priscila. Na semana passada esquecemos do arroba, mas hoje nós vamos colocar aqui o arroba de Priscila, o arroba do Estou Hoje e o do Projeto Evolução. Então, sem mais delongas, meu nobre editor Lucas, solta a vinheta e vamos nessa para os nossos slides. Então, galera, é isso. Como diz uma pessoa muito conhecida no Brasil, vem com a gente. Vamos lá? Na semana passada, nós estudamos as revoltas nativistas, certo? E na próxima semana, nós vamos estudar a Conjuração Baiana. Observem, eu estou devendo um tema extra, né, que fala sobre o Marquês de Pombal, e é possível que eu apresente em um novo tema extra algumas informações que eu trouxe lá do Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Vou ficar devendo mais esse tema para vocês. Entretanto, em algum momento nós vamos desbravar todo esse conteúdo e todos estes contextos aqui no canal Evolução. Hoje, o nosso tema é a Inconfidência Mineira. Observe, se nós trabalhássemos as duas dicas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, na mesma aula, ficaria muito extenso, nós ficaríamos aqui no YouTube falando 3 horas. Então, nós vamos fragmentar para que fique tranquilo. O entendimento de todas as pessoas que acompanham o projeto Evolução. Antes de tudo, eu vou lançar uma polêmica aqui. Há algumas pessoas que acreditam e que afirmam, e isso é uma corrente historiográfica, que afirmam que este movimento é um movimento elitista, porque parte daqueles que compunham a liderança desse movimento integravam a elite colonial. E alguns desses, inclusive, possuíam escravos, tanto que não mencionavam durante o movimento em um possível fim de escravidão, até porque o lucro destes vinha com essa exploração compulsória da mão de obra dos escravizados aqui da colônia portuguesa na América, especialmente ali na região das Minas de Ouro. Tranquilo, gente? Então hoje nós vamos falar sobre esse momento, sobre esse contexto, sobre essa revolta que não chegou a ser revolução. A gente vai ver daqui a pouco que quebraram no meio. E você que confia em alguém, tenha cuidado, hein? Daqui a pouco a gente vai descobrir por qual motivo. Entretanto, em homenagem a esse Setembro Amarelo, vamos amar e valorizar. Bom, quando nós falamos nesta
conspiração separatista, modo como venho chamando nesse momento, duas coisas muito importantes para que a gente siga são os motivos e os objetivos. Toda revolta, toda conspiração, ela é motivada por determinados aspectos e ela busca certos objetivos. Aqui nós vamos perceber que os motivos eles foram representados no tempo e no espaço, claro, tanto que a conspiração separatista existiu, entretanto, os seus objetivos, de grosso modo, não foram alcançados. E nós vamos perceber que apenas um teve uma morte brutal e que não era parte da elite. Inclusive, lá no próprio Museu da Inconfidência, tem um local específico que vai narrar a sentença que a rainha do momento vai direcionar para este condenado. E, claro, em nome de Deus, né? Bom, então observemos daqui. O motivo principal, ou os motivos principais para que essa conspiração ocorresse no território da Minas Gerais foi justamente a implantação do rendimento anual lá no ano, observem, lá no ano de 1750, para nós compreendermos que datas em história, na historiografia, as datas não são soltas, tudo é um contexto, é um processo. As pessoas datam a Inconfidência Mineira em 1789. Isso te lembra algum outro contexto histórico, algum outro fato histórico? Muito bem. Alô, professor David Cerqueira aí na História Geral. Então, observem como anos vão desgastando as pessoas envolvidas em todo esse processo. Um outro motivo que é importante é justamente a criação da derrama 10 anos após, né? Lá em 1760. Esse foi um sistema altamente violento. Então, observem, nós podemos sinalizar aqui também crise econômica e uma influência fortíssima dos ideais iluministas. Prof, aqui a gente já vai dizer que a Revolução Francesa ela vai influenciar fortemente aqui na Conjuração Mineira? Ainda não. As coisas estavam acontecendo no mesmo momento, grosso modo. Então, nós não vamos afirmar que a Revolução Francesa ela vai influenciar diretamente na Conjuração Mineira. Entretanto, diversos desses riquíssimos ideais iluministas estarão presentes, sim, nessas movimentações e irão influenciar. Observem, uma coisa que a professora Patrícia Valim ela afirma muito é o seguinte: nós falamos em influência, entretanto, nós não podemos tirar o protagonismo da colônia. Isso ela vai falar um pouco mais quando a gente chegar na Conjuração Baiana, que é um dos seus grandes pontos de pesquisa. Essa incrível professora da Universidade Federal da Bahia. Então, nós precisamos respeitar o protagonismo daqueles que estavam aqui na colônia, nesse atual e rico Brasil. Quando nós falamos em objetivos, nós estamos afirmando o seguinte: essas pessoas que estavam envolvidas nesse processo, elas defendiam a livre produção e o estímulo agrícola, além de liberdade comercial e criação de uma república. Observem, quando nós chegarmos lá nas nossas aulas do século XIX, nós vamos perceber o seguinte: lutas que vieram antes, mesmo que em períodos um pouco longos do ponto de vista comum, senso comum, vão influenciar ou deixarão marcas para movimentos que acontecem um pouco depois. E a gente vai perceber muito isso. Então, mesmo que a República no Brasil ela chegue lá no ano de 1889, um pouco antes, nós já temos esse contato. E aí a gente percebe como
Movimentos na história servem de estímulo e servem de exemplos para outros grupos. Aqui, com certeza, você já está habilitado para responder questões dos vestibulares e questões dos concursos que se apliquem esse conteúdo. Alô, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em você aí que pensa em fazer esse concurso, se jogue porque você vai gabaritar, vai marcar tudo certinho, vai correr para o abraço. Para isso, é importante que assista também a aula da nossa fantástica Brida, da incrível Larissa, do meu ídolo, David Cerqueira, lá na História Geral, e dos magníficos e magníficas do direito, tudo isso aqui no Projeto Evolução, bem gratuito para você. Observe. Mudanças abusivas ou drásticas na colônia alcançaram aquilo que a gente está chamando nesse momento de província de Minas Gerais. E isso tudo vai ocorrer nessa segunda metade, grosso modo, do século XVIII. Olha só, o século XVIII é um século de muitos eventos. Quando a gente estuda a Europa, e a gente percebe que uma série de eventos também começam a acontecer aqui no Brasil colonial. A gente vai ver que tanto no Brasil colonial, na mudança do século, século XIX, uma série de acontecimentos também vão explodir aqui na nossa terra, no nosso Brasil. Século XX, então, quando a gente estuda o mundo, nem se fala, certo? Mas aos pouquinhos, isso é uma provocação, aos pouquinhos, tanto o professor Fábio Gonçalves, que vos fala, quanto o nosso amigo o professor David Cerqueira, vão trazer tudo isso para os nossos e os seguidores do Projeto Evolução lá na nossa página do Instagram. Então, observem, essas novas orientações que a administração rege, a coroa portuguesa, e as diversas ideias que o iluminismo promovia, vai sim, de fato, impulsionar este movimento, gerando essa insatisfação em determinados grupos. Então, sob as ordens da rainha Maria I, ainda nesse século XVIII, a gente vai perceber que o governador vai confrontar a elite local, observem, levando adiante essas leis que na aula passada nós já discutimos, desagradava e muito, principalmente, né, nesses contextos, a elite local. E isso vai intensificar, né, essas leis vão intensificar uma série de controles, principalmente sobre o comércio, que trazia lucro para esses determinados grupos. Eu já falei para vocês, mexeu na economia de determinados grupos, o negócio fica sério. Mexeu no bolso, o negócio inclina. Então, diversas cobranças de dívidas, né, contratos atrasados e a ameaça de mais uma derrama vai influenciar os ânimos daqueles que estavam nesse contexto, daqueles que a gente vai chamar de conjurados, né? Ou aqueles que nós podemos chamar nesse momento de inconfidentes. Entretanto, o termo inconfidente, ele é muito criticado. Lembram da importância do termo? Isso mesmo, nós precisamos ter cuidado e respeito com as palavras e os termos que nós utilizamos. Então, observem, antes desse movimento ele ter início, né, e a gente percebe que governadores iriam rolar, como um filme muito famoso, né? Uma rainha, ela usa essa expressão. O Visconde de Barbacena, ele vai receber uma denúncia de conspiração, e aí ele vai suspender algumas das suas determinações, né, que serviria, caso viesse a ser promulgada, né, se viesse a ser outorgada, seria o deflagrador desse processo de inconfidência.
Então, a gente percebe o seguinte, vai ter início nesse momento, olha só o que uma fofoca pode promover, vai ter início a fase de perseguição e a fase da devassa, que leva à prisão, certo? Diversos desses condenados. E aí a gente vai perceber, né, que o movimento ele vai ser quebrado e que sobrou para Joaquim José da Silva Xavier, que nós comumente chamamos de Tiradentes, né? Vai seguir para a masmorra e observem que a determinação real é uma coisa absurda e ela vem recheada de uma religiosidade impressionante, mas nós precisamos ter respeito ao momento, claro, ao contexto, né? E ao modo como as pessoas elas viviam. Mas eu indico, inclusive, que vocês leiam em algum momento aquilo que a rainha ela vai determinar. Então a gente percebe que em 1791 esse julgamento ele foi presidido pelo vice-rei condenando à morte alguns desses envolvidos e a gente vai perceber que a rainha concede perdão a diversos desses condenados e nós vamos perceber, né? Perceber mais uma vez, se fosse na redação, a professora Gabriele, a incrível da redação, iria tirar alguns pontinhos meus, né? Nós vamos perceber que Tiradentes ele não vai ter perdão e que a morte dele foi brutal, né? Esquartejado, foi enforcado, esquartejado, uma coisa absurda. E a gente vê que essas reuniões que eram um tanto secretas e, né, organizadas, elas não vão adiante justamente por conta disso. Né? Esse movimento, né, ele não vai ser deflagrado justamente por causa da denúncia, da delação. E a denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis, que lá na nossa infância a gente já ouviu falar nesse nome, sim ou não? Muito bem. Então, a gente vai perceber o seguinte, que a Conjuração Mineira ela foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa nesse momento de revoltas e motins do período colonial, né, separatistas e também nesse contexto de nativistas, e vai mostrar a disposição de diversos colonos a romper mesmo com os laços coloniais, né, e a existência desses ideais republicanos no seio, né, de províncias importantes aqui nesse território do Brasil. E a gente vai saber, né, a gente sabe que depois de alguns anos vai ser o momento dessa gloriosa Bahia. Bora Bahia! Ah, não, bora Bahia não. Lucas, joga aqui o símbolo do Bahia. Bahia nem merece, né, que tomou uma pancada do Flamengo, mas Bahia é Bahia, né? A gente vai ver que a gente vai ver que a Bahia vai também ter o seu momento de rebeldia contra o domínio português naquilo que a gente vai chamar de Conjuração Baiana. E dois nomes incríveis para a gente estudar é o saudoso Luiz Henrique Dias Tavares e a incrível Patrícia Valim. Aqui eu brigo com vocês, né? Algumas das fotos que fiz em um evento com colegas de história lá no Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Aqui eu tenho, na foto de baixo, algumas peças, né, da forca que serviu para o suplício do Tiradentes, né? Eles guardam esse material. E voltando um pouco na aula 4.1, eu tenho aqui uma maquete da exploração do ouro. Observem só, né, a organização ali, tudo certinho, naquela região das Minas Gerais. Eu tenho também algumas balanças que eram utilizadas nesse processo de exploração do ouro. Olha só como os contextos, né, eles se encontram. E aqui embaixo o professor Fábio Gonçalves pagando de turista, né, analisando algumas das peças, né, que estão lá disponíveis no Museu da Inconfidência.
A questão Google, essa aqui é só você responder, né, e correr para o abraço. Claro que uma questão aberta como essa serve para grande reflexão, porque os concursos militares e os vestibulares, normalmente, eles vêm em questões para você marcar a alternativa, a numeração, o somatório correto e esperar seu nome ser publicado no Diário Oficial. Agora, fique ligado, hein, para você não perder a sua vaga por desligamento. E aqui, ora, numa questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2013. Então, você, nosso seguidor, vai ler, vai responder, vai ter certeza de que você arrepia na história do Brasil. Gente, então essa foi a nossa aula de hoje, né? É justamente isso que nós temos a discutir em relação à Inconfidência ou Conjuração Mineira. Um movimento que, por parte da historiografia, como nós vimos há pouco tempo, é visto como um movimento elitista, justamente por conta das pessoas que fizeram parte desse movimento, que encabeçaram esse movimento, e por conta da única morte brutal e violenta, né, determinada assim pela coroa. Então, quando analisarmos esses movimentos, é importante que estudemos o seguinte: motivos para determinado movimento e os objetivos. Aqui a gente não vai falar muito em resultados, porque a gente percebeu na nossa aula que esse movimento ele não teve um êxito, né, dentro daquilo que os conjurados assim prepararam. Aqui, mais uma vez, eu lembro a cada pessoa que acompanha as nossas aulas. Qualquer dúvida dentro desse conteúdo, mesmo algum aspecto que não mencionamos aqui, pode escrever nos nossos comentários ou enviar a sua dúvida para o Instagram, @proj_evolução. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro. Saúde e paz, beijo nos corações. Não se esqueçam, hein? Continuem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias.